Então, nessa noite, mais uma vez, nós vamos cumprimentando os nossos amigos do plano espiritual maior, a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, que seguem conosco aqui todas as semanas fazendo esse estudo, chamando a nossa atenção, nos inspirando, e nós sabemos que muitas vezes nós somos levados no plano espiritual para estudar lá também um pouco, entender o que acontece do outro lado, o que acontece na nossa vida. Algumas explicações para que a gente tenha estímulo, coragem, força de vontade, enfim, determinação para vencer todos os desafios da nossa vida. Esse capítulo, Senhor, que é tão importante, que mostra que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso serve bastante para nós. Ajuda-nos, Senhor, a saber aproveitar essa oportunidade, porque nós sabemos que é só através do trabalho na seara do bem que nós nos libertaremos de todos os sofrimentos. Graças a Deus. Bom, Miguel, eu vou colocar você como co-host, só no caso do meu computador aprontar alguma de novo, tá? Então, novos rumos. A gente viu que a semana passada, então, eles estavam no umbral, aquela descrição, a Letícia até comentou como foi impactante para ela. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais no que significa, né? O que vai acontecer agora. Então, eles chegaram, encontraram, e essa surpresa do Túlio, né? E interessante, porque esse capítulo eu li muitas vezes. Vocês sabem que eu li 4, 5 vezes o capítulo antes de preparar a aula, né? E foi muito gozado, porque cada vez que eu li, eu enxergava uma coisa diferente no capítulo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse comentário dele, né? Da hora do reencontro. Nossa, agora que eu vi você, Evelina, eu sei que eu tô vivo. Gente, é isso que a gente vai sentir. É isso que a gente vai sentir quando chegar do outro lado, e é por isso que tem tantos espíritos que acabam morrendo e não percebem que passaram para o outro lado. Porque as dores, as limitações, os sentimentos continuam exatamente os mesmos. A gente continua sendo exatamente o que a gente sempre foi. Isso não se altera. A única coisa que a gente vê é que ele está completamente atordoado. O jeito que ele fala, o jeito que a vibração, o tom da voz, as vestimentas, ele parece um louco. E a gente vê em vários livros de André Luiz que isso é muito normal de acontecer. Não é só nesse caso com o Túlio, não. Os locais, as vestimentas, as pessoas acabam se apegando, enxergando aquilo que elas querem enxergar, não necessariamente aquilo que é real. Então, por exemplo, no caso do André Luiz, quando ele foi salvar o avô dele, que o avô ficava catando lama, imaginando que era ouro. Ele enxergava que era ouro, porque ele era uma pessoa extremamente ambiciosa. E aí o André Luiz disse, não estou entendendo o que ele está segurando toda essa lama e enfiando essa lama em todos os bolsos dele, carregando. E quantas vezes a gente faz isso, né? Com a nossa perturbação mental, a gente enxerga uma realidade que não existe. Agora, a coisa bonita é que ele está lá no meio daquele povo, desequilibrado, e a hora que ele levanta a mão e pede ajuda, o que acontece? O que acontece? Ele recebe ajuda. Olha só que consolo pra gente. Por mais que a gente esteja esfarrapado, danado, desequilibrado, porque não é o Túlio que está desequilibrado, todos nós. Vocês já imaginaram se alguém tivesse um filminho e gravasse a gente quando a gente tem uma briga com o marido, com a esposa, com o filho, e fala todas as barbaridades que depois a gente tem vontade de engolir? Se a gente visse esse filme, a gente ia achar que a gente também é um perturbado. Então, é importante a gente lembrar que esses capítulos de André Luiz, a gente não está apontando o dedo, a gente está se reconhecendo
nesses personagens. E o bacana é que a hora que ele pede ajuda, ele recebe ajuda. Mesmo não querendo de verdade, porque a gente vai ver depois que ele não está ainda pronto para toda essa ajuda. Recebe o passe, fica lá na casa dos amigos lá, Ambrósio, desculpa. E depois vai ser levado para um hospital, mas um hospital diferente do que a Evelina e o Ernesto estão. Por quê? Porque a sintonia mental é diferente. Se ele for para o mesmo lugar que elas, ele vai perturbar aquele lugar, não pode. Então, esse aspecto da disciplina, da organização, acontece lá e tem que acontecer aqui. A gente tem que aprender a nos proteger e eu acho que isso o Covid tem ensinado para muitos de nós. Quais são as pessoas que eu quero que esteja dentro do meu inner circle? As pessoas que fazem bem para mim de verdade. Porque de repente a gente teve que passar na peneira um bando de gente que não agregava, que não está na mesma sintonia, ou porque a gente mudou, ou porque nunca teve. Isso é bom, não é ruim. Às vezes a gente sofre que uma pessoa não está mais na vida da gente, quando na verdade, de repente, aquela pessoa foi só um capítulo, não é o livro inteiro da nossa história, né? Enfim. Aí o Ernesto olha para ele, e ele que já tinha aquele pouquinho de conhecimento do espiritismo, ele tem conhecimento suficiente para saber, puxa, mas se ele é suicida, por que que ele está recebendo todo esse privilégio? Por que que ele está aqui no umbral, nesse lugar tão melhor do que o Vale dos Suicidas? E a gente vai falar um pouquinho do Vale dos Suicidas. Mas ele fica em silêncio, da mesma forma que o Cláudio. Por quê? Porque não adianta tentar falar nada numa hora dessa. As emoções estão tão afloradas, não está na hora de fazer pergunta, não está na hora de fazer comentário. É hora de calar. Eu lembro na federação, em todas as salas tinha uma plaquinha falando: o silêncio é uma prece. Se a gente está num momento conturbado, o melhor remédio é o remédio que o Chico falava pra gente. Tomar a aguinha santa, encher a boca e ficar quietinho. Para esperar a tormenta passar, a ebulição passar. E aí, a Evelina tá mexidíssima, como dá para entender, e aí o Ernesto fala duas coisas fenomenais. Uma foi, mas Evelina, a gente não pediu trabalho? Será que isso aqui é coincidência? A gente está nesse lugar, nessa hora? O que vocês acham? É coincidência? Não é. A mesma coincidência que aconteceu com o André Luiz, que nunca tinha ido lá para o Umbral, lá para fazer trabalho, e de repente vai e dá de cara com o avô dele. É coincidência? Não. É porque a Evelina era a isca para conseguir tirar o Túlio daquele ambiente. Para tentar ajudá-lo, porque ele se perdeu. Ele não soube aí trabalhar a sua disciplina mental, a sua reforma íntima, os seus valores, e de repente ele entrou no umbral e abraçou todas as coisas erradas que tinham lá. E a gente vê aí de uma forma muito ostensiva o lado da sexualidade, da sensualidade, do barateamento, o que não pode ser novidade para a gente, porque é o que a gente vê hoje aqui na Terra e continua do outro lado. Os valores são os mesmos. Então, se existe promiscuidade aqui, existe promiscuidade no plano espiritual? Uhum, existe. Do mesmo jeito. E a sintonia, eles vão estar juntos enquanto a sintonia estiver no mesmo nível, né? Então, vou falar um pouquinho de suicídio. Suicídio hoje que é o Divaldo já falava que agora nessa década o suicídio vai ser a causa maior de mortes em termos de, acho que ele não pensava no Covid, né? Mas, enfim, que não vai ser câncer, que não vai ser mais infarte, enfim. E normalmente o suicídio aparece quando? Quando o desespero é tanto, o vazio é tanto que não existe nada que me dê esperança para viver.
o desapontamento com a sociedade, com a família, com tudo, conosco mesmos. Mas normalmente o suicídio vem quando não existe o lado de espiritualidade. Mas perante a doutrina espírita, o suicida está cometendo a maior falta perante Deus. Porque a vida da gente é um privilégio. Esse corpo é um empréstimo, a gente já viu isso. É um instrumento que serve para a gente, para quê? Para a gente crescer moralmente e intelectualmente. É aqui na carne, nesse corpo, que muitas vezes a gente reclama do nariz, reclama do bumbum, reclama do cabelo, reclama porque esse órgão, aquele órgão não funciona. Mas é esse o aparelho que a gente tem que lembrar de agradecer todos os dias, porque se a gente não tivesse ele, a gente não ia conseguir estar aqui. Mas ele não é nosso. A gente tem a posse, a gente não tem a propriedade. Quando a gente morre, a gente desencarna, quer dizer, a gente sai, o espírito sai da carne. E a carne fica, o corpo fica. Por esse corpo ser um empréstimo, a gente não tem o direito de maltratar. Imagina se a gente emprestasse a casa da gente para um amigo. E aí esse amigo vai lá e faz um monte de festa, e aí deixa toda aquela sujeira, e joga ketchup no sofá, faz xixi na sala, deixa uma zona, tudo. A gente deixou a casa arrumadinha para ele, tudo limpinho, cheirosinho. Mas a hora que a gente chega, a nossa casa tá da pernas pro ar. Como é que a gente ia se sentir? Puxa, eu emprestei essa minha casa para ele e é assim que ele trata a minha casa? Pois o nosso corpo é a nossa casa, é a casa do espírito. E a gente precisa saber valorizar. Então o que acontece é que no plano espiritual, pela carga negativa ser muito grande, existe um lugar chamado Vale dos Suicidas, para onde os suicidas normalmente vão. Claro, cada caso é um caso. A gente sabe em alguns livros de André Luiz em que os suicidas são resgatados na mesma hora por entidades malévolas. Tem um caso específico que essa pessoa, que além de ser suicida, ele tinha matado uma outra pessoa. Ele é levado para um matadouro ele é raptado por um grupo de espíritos inferiores que eram vampiros e é levado para um matadouro. Meu ponto é, coisa boa nunca é. Tem um livro que chama Memórias de um Suicida, para quem quiser ler. É um livro pesadíssimo, não é para ler de noite antes de dormir. Mas fala um pouco dessa experiência. Então eles ficam presos aí nesse vale dos suicidas, vivendo, recordando, muitas vezes infinitamente, o evento que passou, que eles tiraram a vida. E na hora que existe, de alguma forma, a tomada de consciência, o despertamento, ou por prece, ou por ajuda que vem, eles vêm reencarnar, mas normalmente no reencarne, eles vêm com o corpo com algum tipo de lesão, porque lembra que a gente lesa o corpo, a gente lesa o perispírito. Aí na hora de reencarnar, o perispírito é o molde do corpo, então eu leso o corpo. Então hoje as doenças que eu tenho são reflexo dos erros que eu já fiz de passado. Claro, se eu bebia 5 copos de uísque e uma garrafa de vinho por dia, e o meu fígado tá uma porcaria hoje, provavelmente é por causa das minhas opções dessa vida. Mas se eu nunca bebi e eu tenho um problema sério de fígado, então eu posso ter certeza que isso vem de uma outra encarnação. E essa reencarnação é uma reencarnação dolorosa, reparadora. Muitas vezes a reencarnação nem se consuma, dependendo do quanto que ele destruiu o corpo físico dele. Por exemplo, se jogou do alto de um prédio, estraçalhou tudo. Não tem mais forma. Como é que você faz? Você tem que construir tudo de novo. E aí que a gente vê muitas vezes essas gravidezes que não terminam o termo.
né? Que é uma forma de reformar, ref- ajustar a forma do perispírito para que ele possa passar para uma reencarnação seguinte. Aí continua, e a gente vê os comentários do Ernesto sempre fazendo tanto sentido, né? Ele faz a Evelina pensar muitas vezes. Ela está aí ainda em choque com de encontrar o Túlio naquela forma tão deteriorada. Ela enxerga, eles sentiam a vibração negativa dele. E é interessante que eles comentam do poder do olhar. Ela fala, aquele Túlio Mancini, diferente, os olhos penetrantes que denunciavam sentimentos estranhos, propósitos enfermiços, mesmo na frente do Fantini. Então, aquela história de que o olhar é o espelho da alma é verdade. A gente reconhece, a gente sabe. A gente tem que prestar atenção, escutar o nosso gut feeling, o nosso sexto sentido. Porque o olho vai traduzir muitas vezes, né, o que as palavras não estão falando. Mas isso fica ainda muito mais intenso quando a gente está no plano espiritual, porque não é só o olho físico, você enxerga por todas as suas células espirituais. Tem a vibração, tem a forma que se modifica com o pensamento. Então ela está assustada. E o Ernesto fala uma coisa importante, fala assim: lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro: convivei e purificai-vos. Então, a importância dessa vivência de sociedade. Porque é através da convivência com o outro que eu vou treinar a minha paciência, o meu perdão, a minha disciplina, a minha compaixão. Enfim, aí a gente vai aí em cima de todas as qualidades importantes de um homem de bem. Quando a gente convive com alguém duro, difícil, é muito difícil, porque essa pessoa acaba mostrando para a gente os nossos defeitos. Quando a gente fala, mas eu não consigo ter paciência com ele, é porque é a paciência que eu tenho que ter. É isso que ele está precisando e é essa lição que eu preciso ter na minha vida. E aí, outra coisa bonita que ele fala é: então não tem ninguém, o Túlio, Evelina, a gente agora é a família espiritual dele, é a família dele aqui. E eu fiquei pensando, isso serve para qualquer lugar, né? O que a gente construiu ou está construindo aqui devagarinho, esse grupo, é a nossa família espiritual. Não nascemos da mesma mãe, do mesmo pai, mas porque a gente tem afinidades comuns, a gente percebe, né? Que a gente pode um ajudar o outro, estender a mão para o outro. Isso é caridade, isso é fraternidade universal. E um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso com todo mundo. Porque o nosso objetivo é conseguir olhar para a pessoa que está andando no meio da rua e sentir a mesma vontade de fazer o bem, de ajudar, de estender a mão. Aí a conversa dos dois, bem intensa, né? Primeiro que algumas coisas que eu quero chamar a atenção é como o nosso perispírito é um livro aberto. A gente sabe que a Evelina não é mestra em vida no plano espiritual. Tudo para ela é novo. E mesmo assim, a gente vê que ela consegue dialogar com o Ernesto pelo pensamento. Por quê? Porque eles estão na mesma sintonia. E é só com o Ernesto. O Túlio não percebe, porque a sintonia do Túlio é mais baixa. Ela consegue enxergar o que o Túlio está querendo, as intenções dele. E ela fala, é um livro aberto. Eu estou vendo as emoções dele, muito mais intensamente. Então é como se aqui na Terra a gente pintasse as nossas emoções com um lápis de cor, e a hora que chega
lá no plano espiritual, o lápis de cor se transforma em canetinha. Fica muito mais forte. Outra coisa que eu queria chamar atenção é que a justiça dos homens é falha. E é importante a gente lembrar disso, porque com tanta coisa acontecendo no mundo, que a gente fala, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode alguém fazer tanta maldade, tanta mentira, tanto desleixo, tanto descaso, e não acontecer nada? Por quê? Porque a justiça dos homens é falha. Mas a justiça divina não é. Então a gente não precisa querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Quando falam de justiça pelas próprias mãos, na verdade isso é vingança. Outra coisa que me chamou a atenção foi isso dele continuar a sentir a dor, né, do tiro no perispírito. Então a gente viu também no livro Nosso Lar que André Luiz continuava a sentir as dores também, por causa da sífilis que ele teve. E o desequilíbrio moral que ele tinha na Terra, no plano espiritual, está ainda muito mais intenso. E que a Avelina não percebia. Mas ele não mudou. É o que ele era. Ela sente o impacto da vibração baixa dele, fica com medo. E ela acaba se deixando seduzir pelo charme dele, fazendo o mesmo erro que ela fez no passado enquanto na Terra. Mas ela consegue sair disso através da disciplina. Ela consegue acordar e pensar, não posso fazer isso, eu sou casada. E aí alguns comentários. Primeiro, eu sou casada. Quando a gente está no plano espiritual, a gente continua casado? Se o amor for verdadeiro, sim. É a gente que escolhe. E se eu tiver duas esposas? Dá para ter duas esposas no plano espiritual? Não, não dá. Porque o amor verdadeiro é só um. Outra coisa que é para a gente refletir. O que teria acontecido se ela não tivesse atuado imediatamente no seu campo mental e se ela tivesse cedido ao convite do Túlio? Como é que seria a situação dela depois? Para onde ela estaria? Será que ela estaria no mesmo lugar? Não, não estaria. E aí o que ela faz? Ela faz uma oração em pensamento e imediatamente essa oração é ouvida e ela recebe ajuda. Então, outro aspecto para a gente ter consolo. Quando a gente estiver nesse momento de desespero, de pensando, eu não estou vendo uma saída, porque ela não tinha, ela estava ali no checkmate, numa sala fechada com ele, que não tinha ninguém perto. E já nem a janela era só perto do teto. A gente lembrar de orar. Toda oração é ouvida. A gente sempre vai ser ajudado. Então, para encerrar o capítulo de hoje, primeiro, para a gente refletir a lei de justiça, amor e caridade. Está em todo lugar, aqui na terra como nos céus. Sempre. A gente não duvidar. A importância da nossa disciplina mental. O quanto isso pode proteger a gente. Dá trabalho, é difícil. Mas a gente lembrar que, mesmo quando a gente escorregar, a gente lembrar de levantar rapidinho. Não perder muito tempo. Porque quando a gente perde a disciplina, a gente cai na perturbação moral. E a gente sofre. A gente se afasta dos mensageiros do bem. A gente não consegue ouvir o convite do bem. E aí a gente continua a errar cada vez mais. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí agora a gente pode ir para os nossos comentários. Quem quer falar primeiro?
Ninguém quer falar? O Luiz está falando, mas está no mundo. Oi, agora não estou mais. Eu ia falar quando você comentou agora no final, quando a Evelina fica sozinha com o Túlio, né? E ela é interessante que ela acaba cedendo e ela baixar as vibrações para o nível dele, ela tira ele do eixo, né? Então é importante a gente, né, como você citou no começo também, quando a gente entra numa discussão em casa com quem quer que seja, ou mesmo na rua, no trabalho, em qualquer lugar, como uma coisa leva a outra, né? Então, naquele caso, ele precisava de ajuda e ela, em teoria, tem mais evolução do que ele, ou tá num estado melhor do que ele, acaba cedendo aquilo que levou ele a fazer, né, enfim, o que gerou aquilo tudo, né, em vida, e traz todos aqueles sentimentos de volta para ele. Então, ele estava já recebendo um pouco de ajuda, ela vai lá e por talvez ainda não estar 100% pronta ou consciente do que trabalho que ela tem que fazer, ou da missão que ela tem que ter, que isso ela vai aprender mais para frente, ela acaba cedendo. E, por sorte, ela se recuperou e conseguiu a tempo, mas é interessante ver o desdobrar disso, né? Como a lei de causa e efeito, né? Ação e reação, e como nós, às vezes, sem saber, somos responsáveis por muitas coisas que a gente nem imagina, né? E como pequenas atitudes importam e influenciam. Então, o cuidado e a vigilância o tempo todo, acho que é algo que a gente tem que pensar bastante sobre isso. É verdade, Luiz. É verdade. A gente lembrando, né, do André Luiz falando que a mente da gente é um gerador e receptor de energias contínuas. Ela não deixa de ser porque a gente morreu, né? Então, ela estava sentindo a vibração dele e estava respondendo, ou como é que eu vou dizer? Colocando lenha na fogueira, incentivando, como você falou, aumentando, né? Ela chegou naquele padrão de vibração, ele estava num padrão de vibração, e ela estava um pouco acima, mas diante da situação abaixou também o padrão. Então, ela se igualou a ele, mas ela despertou, ela teve um momento de despertar. Uhum. Mas ela chegou quase a se igualar a ele, mas ela mudou de repente. E, dona Odete, o que a senhora acha que ia acontecer se ela tivesse caído? Se ela tivesse caído, seria no mesmo padrão dele, né? Mas eu acho que todo aquele conhecimento que ela foi adquirindo naqueles dias, né? As conversas, as prosas com o Ernesto, aquela preleção que ela ouviu do Cláudio. Então, aquilo acho que foi mexendo com ela e o padrão foi subindo, mas ela podia ter uma caída ali mesmo, chegar no padrão dele e os dois se entregarem naquela vibração, né? E aí, mas eles não poderiam ficar mais lá. Justamente. Nesse lugar, eles precisam ter certa disciplina, certo respeito. Então, agora... Nos próximos capítulos, a gente vê que o Túlio tinha sido recolhido, por ele não ser um suicida, ele tinha sido recolhido num hospital de assistência social, mas por causa da conduta dele, ele resolveu ir para o umbral. Então, provavelmente, aconteceria a mesma coisa. Isso. Então, ela que tinha recebido essa bênção de ser cuidada, isso, ela perderia. Justamente. Olha só, que coisa, gente. Que perigo isso. Daí ela ia acompanhar a vibração dele, ele saindo, ela saía também. Uhum. Né? Porque os dois saíam igualados na vibração. Mas ela teve aquele despertar, porque todo aqueles procedimentos anterior, das palestras, das explicações,
E então aquilo mexeu com a estrutura dela e ela, há tempo, ela já tinha percebido certas intenções deles, porque ela achou que ele estava diferente, né? Então ela se recuperou ali, foi de um momento de recuperação para ela. Pois é. Então é bom para a gente pensar nisso, né? Voltando a uma coisa importante que o Luiz falou, né? Quem sabe mais tem que dar mais. É Então, quando a isso gente mesmo. está em casa, né? Então, meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, não está tudo no mesmo nível. Se eu sei mais, eu vou ter que ter mais paciência, eu vou ter que ter mais disciplina, eu vou ter que estender a mão, eu vou ter que pegar o copo d'água. É isso. O que mais, Que é para pessoal? não escorregar com todo o pessoal. Então vai ter que manter. Vou ter que estender a mão. E uma coisa interessante, Ana, é que na perspectiva de algumas pessoas, ela poderia até ter algum artifício para dizer, ah, não, eu posso fazer isso agora, porque quando ela descobriu que ele não cometeu suicídio, sim foi assassinado pelo marido dela, ela pode dizer, que marido é esse? Então eu não sou mais casada com ele, eu vou me dedicar ao Túlio. Não foi isso, eu acho que é esse que é o grande momento da atenção, e que a moral dela está tão elevada, né, quando ela consegue se realinhar de novo com a moral dela, ela fala assim, não, independente do que aconteceu, eu continuo com a relação de casamento com ele, assim, então eu achei isso me chamou muita atenção isso tudo. Ela poderia usar como desculpa, ah, não, aconteceu isso, então eu estou liberada para fazer o que eu quero. Pois é, não é, meu marido matou o amigo dele, me traiu, não me respeitou, me maltratava, eu não tenho ligação nenhuma, e ela mesma já tinha falado, eu não consegui perdoar ele. Então, foi um casamento por amor? Não. Quando ele morrer, eles vão ficar juntos? Provavelmente não. Não. Porque não existe essa afinidade plena. Não dá para a gente amar duas pessoas ao mesmo tempo. O amor que é baseado no respeito, na disciplina, no carinho, no cuidado. Esse amor que está separado da sensualidade, da sexualidade. Eu posso ter atração por outra pessoa, mesmo estando casada? Algumas pessoas, provavelmente sim. Agora, significa que essa atração sexual seja o amor? Não. Porque eu posso ter atração sem ter amor. E o que vai pesar no plano espiritual, o que vai deixar duas pessoas juntas, é o amor. Então, todos os casamentos que a gente conhece aqui, que são casamentos de contrato, eles chegam no plano espiritual, não existe mais. Quem mais quer comentar? O meu comentário mais, assim, mais bobo, mas no sentido de que eu nunca tinha pensado, assim, que por falta de experiência, leitura e tudo, que no plano espiritual, assim, ainda tinha essa questão de sexualidade, né, assim, desses desejos, mas é óbvio, né, porque se tem, assim, parece coisa, assim, quando eu vi ele querendo beijar, né, e chegar perto dela, eu achava que isso era muito mais da terra, sabe, assim. Aí eu falei, gente, até lá, assim, né? Você já largou a carne, mas como você vai? O que você é aqui, né? Agora, óbvio. Foi uma coisa, só que assim, foi mais que eu nunca tinha me deparado com esse pensamento, né? Assim, que Letícia, tem era uma coisa mais carnal, da carne. Carnal, Mas se a pessoa vai e continua com essa energia, né? Valorizando isso, vai pensar nisso, é óbvio. Mas foi mais um insight para mim, sabe? No capítulo 13 do livro Missionários da Luz, fala da reencarnação do Segismundo. Uma reencarnação difícil, porque o filho vem, ele é inimigo do pai, ele matou o pai na outra vida. Era noivo da mãe, matou o pai, enfim, eu não lembro direito da trama, mas é uma trama cabeluda. Então passa muito tempo no plano espiritual, se reajusta, estuda pra caramba, assim, tipo, passa 50 anos, ele é uma pessoa nova, fez o bem para Deus e todo mundo. Então ele saiu do buraco, ele se
reformou, e aí está na hora dele encarnar. O pai e a mãe do Segismundo se amam. Então, estão planejando um filhinho, o segundo filhinho. E aí, na noite, onde eles vão ter a relação sexual, os mentores estão lá, já cuidando, né, da preparação, os engenheiros genéticos do plano espiritual, porque o Sigismundo tinha que reencarnar com um tipo de DNA, então eles tinham que trabalhar o esperma que ia fertilizar o óvulo. Assim, o capítulo dá para dar uma aula de 4 horas. E aí, eles estão lá trabalhando com os dois, cuidando do pai e da mãe, tem toda a novela antes, como é que faz a aproximação do Sigismundo com o pai, enfim, porque o pai rejeita, ele quer muito o filho, mas ele rejeita a hora que ele sente a presença do Sigismundo, ele tem medo, ele foge. Porque lembra que quando a gente está dormindo, a gente tem as lembranças de outras vidas, né? A gente se encontra com os nossos obsessores. Bom, na hora em que os pais então põe o menininho na cama, vão lá, e o plano espiritual sabe que aquela noite vai acontecer a relação sexual. O mentor, que está cuidando do caso do Segismundo, fala, André, agora vamos sair do quarto. Para deixar eles no momento de privacidade deles. Aí o André Luiz acha lindo isso, fala assim, puxa, é sempre assim, né? Porque a gente sabe que a energia sexual é super importante e tal. Ele fala assim, dos casos há onde haja amor e respeito entre os cônjuges. Uma outra exceção é, vamos dizer, que o marido ou a esposa são desleais, infiéis, irresponsáveis, mas o outro cônjuge não. O outro cônjuge consegue, pela moral dele, proteger o seu quarto, o seu lar. Existe uma barreira mental. Mas então, voltando ao que você está falando, você imagina, numa situação onde existe vulgaridade, sensualidade, eu não quero nem ir no extremo de um prostíbulo, mas alguém, uma pessoa hoje que confunde liberdade com libertinagem, como é tão comum hoje a gente ver com tantos sites de encontros, né? Como será que fica o quarto dessa pessoa, Letícia? Igual a casa mental do casal que está ali, né? Igual a casa mental do casal que está ali. Então, eles não vão ter essa proteção. Justamente. Todos os espíritos que estão dentro daquela faixa mental vão estar ali assistindo e aproveitando junto, né? Estimulando, se divertindo. No caso do Túlio, eu acho que se me falha a memória, ele achava até que estava vivo, né? Ele não achava morto. Sim, ele fala, é a primeira coisa até que eu comentei, né? Nossa, eu tô vivo, né? Então, que eu estava comentando, que a gente vai chegar do outro lado sentindo exatamente o que a gente é. Ele viu a Evelina, ele falou, eu tô vivo. Né? Quando ele deparou com ela, ele diz, não morri, não, ela está aqui. Certo. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Alan, você tem que sair do mute. Eu queria fazer 3 rápidos comentários. Primeiro, completando o raciocínio da Letícia. Ela se disse surpresa, mas nós já aprendemos que Kardec desmistificou a morte. Matou a morte, né? A gente sabe que o corpo fica, mas o espírito prossegue amando, pensando, sentindo, amando e odiando, né? Então, porque a sede das emoções é no espírito. Então, a gente desencarna e continua exatamente o que é. Segundo comentário, eu quero ser boazinha com o Túlio e acreditar que no tempo que ele estava namorando, noivando com a Evelina, ele fosse até bonzinho, uma pessoa mais equilibrada, mais agradável, né? Mas depois de ser assassinado, depois de sentir ódio pela trama lá do amigo inimigo,
e pelas experiências desconfortáveis de um desencarne despreparado, ele se desequilibrou. Então, o comportamento dele mudou. Mudou por quê? Porque tudo, terceiro item, tudo que define a nossa qualidade de vida é energia. Energia através do pensamento, pensamento é energia criadora, e através do sentimento. Então, a pessoa está harmonizada, está equilibrada, a energia boa e o nosso universo individual fica luminoso, fica tranquilo, fica em paz. Se a nossa energia altera para o negativo, aí a gente fica parecendo louco, né? E a energia não só nos envolve, a nossa energia e a energia do outro, como existe essa troca. Então, a Evelina, que já estava numa situação de relativo equilíbrio, já estava começando a entender as coisas como deviam ser entendidas, quando sofre o impacto daquela bomba energética negativa do Túlio, ela se desarmoniza. Essa lição de energia é a mesma que nós tivemos no livro Aconteceu na Casa Espírita. Vocês repararam? Por que é que os obsessores conseguem entrar na casa? Porque alguém se desarmonizou com pensamentos negativos de várias ordens. Então, tanto no Aconteceu na Casa Espírita, como nesse capítulo de hoje, nós temos um lembrete adequado, claro, objetivo, de que precisamos vigiar a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque, senão, a gente não constrói a própria felicidade. Obrigada. Então, vamos encerrar agora. Agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que estão sempre aqui conosco, nos auxiliando nos estudos, nos inspirando. Vamos pedindo por todos aqueles que não puderam comparecer no estudo dessa noite, pelo Max, marido da Gi, que fez uma cirurgia hoje. Que a equipe de André Luiz possa visitá-lo no hospital, que ele possa se melhorar rapidinho, Senhor. Vamos pedindo pela fluidificação das nossas águas, para que possamos receber aquele energético. Tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, para o nosso equilíbrio espiritual e físico. Vamos pedindo finalmente pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todos os espíritos que aqui vêm estudar junto conosco. Que eles possam sair daqui felizes, restabelecidos, com aquele desejo profundo de renovação e de melhora, de crescimento espiritual. Graças a Deus.